Relação entre a nutrição das abelhas e suas comunidades microbianas. As abelhas são importantes polinizadoras de plantas em muitos ecossistemas. Contribuem para a produtividade e lucratividade agrícola, polinizando cerca de 35% da safra mundial de alimentos. Seu sistema digestório é composto pelo papo ou vesícula melífera. Localizado na parte anterior do aparelho digestivo das abelhas, possui a função de transportar néctar, mel e água, e tem ainda a função de armazenar alimento por algum tempo, causando as primeiras transformações sob ação de algumas enzimas digestivas. Seu sistema digestório ainda é composto pelo proventrículo. É uma válvula localizada na extremidade posterior do papo, que serve para controlar a passagem de alimento para o ventrículo. As abelhas ainda possuem um estômago e um intestino. O estômago ou ventrículo é o local em que o alimento sofre a digestão para depois ser absorvido. E o intestino recebe o alimento digerido do ventrículo e processa sua assimilação. Os alimentos das abelhas são pólen, néctar e bee bread. Os grãos de pólen equivalem ao alimento proteico. É o gameta masculino da flor e seu valor nutricional é influenciado pela sua forma de coleta, pH, temperatura do ar e fertilidade do solo. Antes do pólen ser estocado na colmeia, é tratado como uma substância oriunda da secreção da glândula mandibular da abelha, cuja função é evitar a sua germinação. O pólen sofre ainda um processo de fermentação realizado por micro-organismos, facilitando assim a sua digestão. O néctar é um alimento energético. É um líquido secretado pelas flores, derivado da solução do floema, rico em sacarose, frutose e glicose. A quantidade de néctar requerida por uma colônia depende da quantidade de cria e da concentração de açúcar, que varia de 3 a 87%. Após coletado, o néctar é transportado para a colmeia e é transformado em mel, que é estocado. O bee bread, ou pão de abelha, é uma criação da abelha que tem cerca de 25% de néctar, 70% de pólen e uma ampla gama de bactérias probióticas naturais e leveduras que são responsáveis pela fermentação e pré-digestão. Graças ao processo de pré-digestão e à adição de mel, o pão de abelha é um alimento potente e rico em energia. O objetivo do artigo foi avaliar a diversidade e a estrutura da comunidade de bactérias e arqueias no intestino da Apis mellifera e no bee bread, bem como prever os genes envolvidos no bioprocessamento microbiano do pólen. Foi utilizada uma tecnologia de sequenciação baseada em pós-luz de última geração. O local foi a Cooperativa Apícola do Pampa Gaúcha, a Coapampa, em São Gabriel, Rio Grande do Sul. A Coapampa fica situada em uma fronteira com uma floresta de eucalipto de 7 anos de idade intacta. Foram usadas 10 colônias e de cada uma delas foi retirado 10 abelhas operárias e 3 amostras de bee bread. No intestino da Apis mellifera foram identificados 11 filos de bactérias que apresentaram maior variação da associação e estrutura microbiana quando comparado ao bee bread. Dentro dos 11 filos, apenas 4 famílias principais foram responsáveis pela especificidade do intestino da abelha. Sendo as duas primeiras as mais abundantes. No bee bread, foram identificados 10 filos de bactérias, e as comunidades microbianas desse ambiente estavam intimamente relacionadas em termos de associação e estrutura. As principais famílias responsáveis pela especificidade do bee bread foram a quarta família está envolvida em processos de fermentação e na produção de metabólitos secundários responsáveis pela alteração de pH do bee bread. Em termos de estrutura da comunidade microbiana, a análise mostrou que a comunidade dos dois ambientes eram bem diferentes entre si. Tinham apenas 7% em comum. A microbiota intestinal da abelha está envolvida em processos nutricionais, processo de degradação de compostos tóxicos e processo de resposta de defesa contra agentes patogênicos. Algumas funções metabólicas da comunidade microbiana: metabolismo de aminoácidos, metabolismo de carboidratos, metabolismo lipídico, metabolismo de cofatores e vias de vitaminas, metabolismo de nucleotídeos, biodegradação de anabiótico e metabolismo, biossíntese de antibióticos e metabolismo energético.
Genes envolvidos na biossíntese da streptomicina foram encontrados em maior proporção do que os genes relacionados à biossíntese de outros antibióticos. A streptomicina é um antibiótico pertencente à categoria dos aminoglicosídeos. Atua inibindo a síntese proteica, geralmente contra bactérias gram-negativas. A microbiota do B-Bread apresentou muitos genes que estavam relacionados com desintoxicação. Esses genes fornecem mecanismos de defesa contra produtos químicos exógenos. Tais genes podem degradar os pesticidas mais utilizados na agricultura, como a atrazina e o fluorobenzoato, usados rotineiramente contra ervas daninhas. Fatores que afetam a microbiota: estado de saúde das abelhas, idade dos insetos, suas respectivas funções na colônia. Trabalhadoras mais jovens apresentam uma microbiota herdada da mãe. Trabalhadoras mais velhas apresentam uma microbiota adquirida no meio ambiente e através de flores. Apesar do ambiente das amostras coletadas ser o mesmo, as comunidades microbianas do intestino do B-Bread foram muito distintas em termos de estrutura e composição, indicando a presença de uma microbiota altamente especializada e bem adaptada. Apenas uma pequena proporção da taxa microbiana foi encontrada em comum entre os dois objetos de estudo. Created using Powtoon.